Bom dia! Bom dia! Hoje vamos ter aula de conjuntos, funções e relações. Provavelmente só disso. Tem uns assuntinhos que precisamos fechar. Estamos bem perto para fechar toda essa unidade, na verdade. Ok. Uma das coisas, na verdade, que quero discutir hoje, na verdade, queria começar com aquela discussão sobre definições recursivas. O problema é que, graças à prova que eu tenho agora, não deu tempo para escrever, não precisava quadro, escrever todas aquelas funções. E eu vou tentar não perder todo esse tempo escrevendo isso. Então, vou começar com outra coisa, talvez isso vai ficar para a próxima aula. Vamos lá. Quero dar apenas uma pequena definição que vai parecer bem aleatória, super simples por enquanto, sobre o que é um fixed point de uma função. E a ideia é que eu tenho uma função de A para A, e eu vou chamar umazinho um fixed point da F, se somente se, aqui pode adivinhar qual a definição aqui pelo nome, ponto fixo também, seria em português, o fixado. Parece tanto fixed point quanto fixed point. E nesse caso pode ser tanto, isso seria ponto fixado. Sim, Carlos, chute? Sim, exatamente. F de A igual a. Se por acaso, então, a F mapeia um certo cara nele mesmo, que é todo o direito dela fazer isso, especialmente quando estamos de A para A, né? Chamamos isso de um fixed point da F. Tem funções que têm um bocado de fixed points. Qual seria uma função cheia de fixed points, em geral? A identidade, certo? Qualquer x, nesse caso, vai acabar sendo um fixed point dela. E conhecemos também funções sem nenhum fixed point, como, por exemplo, nas naturais. Qual seria uma função de naturais para naturais sem nenhum fixed point? O sucessor, ok. É de pessoas para pessoas. Um exemplo bom é mine, mother. O que seria um x que seria um fixed point da função mother? Seria uma pessoa cuja mãe é ela mesma, certo? Ok. Apenas estou dando essa definição. A gente vai acabar descobrindo umas coisinhas sobre fixed points e, infelizmente, a gente vai acabar quase nada sobre fixed points do que tem para descobrir em computação sobre fixed points. O assunto é super enorme, tem bastante de teoremas, bastante de usos e aplicações. A gente vai ver pouquíssima coisa, mas por enquanto só queria dar essa definição. Uma outra coisa que sobrou, ainda não discutimos, é que, sim, Gustavo. A gente já viu a identidade aqui, por exemplo. Nos naturais para naturais, tem uma infinidade de fixed points. Né? Qualquer natural é um fixed point dela. Era tipo alguma coisa tipo quadrado, ia ter dois fixed points. Por exemplo, a quadrado, sim, como você percebeu agora. Se eu pegar essa aqui, square, sei lá, se considerar ela, sei lá, dos inteiros para os inteiros, por exemplo, quais são os fixed points dela? O 0 e 1, ok? Tem 2 no caso. Então, na verdade, não tenho certeza se eu entendi qual a dúvida. Não, era isso. Ok. Aqui temos um exemplo com infinidade, não escrevi ainda, aqui. Certo? Aqui tem aqui não apenas infinidade, que todos são fixed points. Aqui tem apenas 2, aqui tem nenhum. Ok? Fixed points. São exemplos apenas. Ok. E vou botar uns exercíciozinhos só para praticar um pouco essa ideia. E, por enquanto, não vamos falar algo mais sobre isso, mas a gente vai voltar mais para frente. Um belo momento, precisamos dar esse nome porque é útil. Sim, Isaac? A gente vai ter alguma coisa relacionada a fixed point naqueles casos de funções recursivas, por exemplo. Talvez. Que a gente tem a f de n sendo a própria f de n. Cuidado, isso não é um fixed point. Ok?
E já que está voltando uma coisa na mesa da discussão, que deveria ser a primeira coisa que eu queria discutir hoje, que era sobre aquele bocado de funções que eu tentei definir, sim, certo? Recursivamente. E uns delas vocês todos gostaram, outras tinham brigas, outras ninguém gostou. E uma daquelas que ninguém gostou foi essa, certo? Só que não faria sentido aqui chamar o n de fixed point aqui. Para ser fixed point, seria ter o quê? F de n igual n, certo? Aqui não tem f de n igual de n, tem f de n igual a f de n. Faz sentido? Que isso não é um fixed point aqui? Mas, tipo, se teria alguma relação, assim, quando... Porque a gente começou a achar estranho quando aumentava. Quando aumentava, essa chamada, ela, ao invés de diminuir, aumentava. Não, na verdade, porque a gente viu que esse não era exatamente o problema, porque a gente já viu umas funções lá nessa discussão, onde chamavam o seu argumento mais um, e mesmo assim ninguém reclamou. Gustavo. Então, não seria... Mas, de qualquer forma, essa coisa não é essa. Certo? Ok. Outra pergunta aqui? Não. Ok. Sim, qual é? Obrigado. Tem como criar funções com determinados... Esse é um dos homeworks que eu vou botar para vocês. E também investigar as iterações, como as iterações comportam com os fixed points. Então, você tem uma f, que ela é um endomapa, certo? Mesmo domínio que domínio. A gente definiu todas as iterações dela, f elevado a n. E vocês deveriam definir isso de uma maneira mais legal do que a gente definiu junto. Porque a maneira que a gente definiu isso junto usou o que é? Não? Como a gente definiu as iterações? Foi de uma maneira ruim. E a ideia é vocês definirem de uma maneira melhor do que eu fiz aqui. Como a gente definiu essas iterações? Qual foi? A gente definiu que o f de 0 no x é igual a quê? X. E o f de n mais 1 no x foi igual a f de n no x. Essa foi a nossa definição de iterações. E eu estou tentando, assim, descreditar essa coisa. Qual é o problema dela? Qual é? É isso que eu estou perguntando. Então, Carlos está de boa com ela. Alguém tem algum problema com essa definição aqui? Como é? Tem pontinhos, ok? Ela é correta, mas eu quero passar para vocês assim, um toque de... para que tanta sujeira aí? Olha que coisa, olha a tinta que gastei aqui. Vamos lá, vamos gastar um minuto, definir ela em pontos agora. Rápido, e primeiro de resolver, pode levantar a mão, e o segundo também, e o terceiro, por aí vai. Quero ver umas mãos, pelo menos, aqui. O que eu tenho aqui nos meus dados é essa coisa aqui. Não tem nada a ver com fixed point, isso que eu estou falando agora. Quero definir as iterações de qualquer endomapa. Vou dar um minutinho ainda. Tentativas aqui, para evitar os pontos. Quais são os pontos aqui? O x, ok? Carlos, sim, qual é? F0 e D. Aham. De quem? Do A, né? Ok? Eu vou escrever até com a outra notação, para ficar mais bonito. Aham. F de n elevado a f elevado a n mais 1 é igual a f composta com f de n. Assim, elevado a n. Isso. Qual é melhor? Não é questão de corretude aqui, é questão de qual deixa a coisa mais clara. Inclusive, essa coisa mostra ainda mais uma conexão, uma semelhança que tem a composição com a multiplicação, certo? Mas isso teria sido correto também, se a gente conseguir definir coisas sem pontinhos, é coisa legal. Já que estamos falando disso, naquele papo ainda grande que sempre está sendo aumentado, sim. Me fez pensar numa coisa. O F0, a gente não tinha briga quando tinha o F0, por exemplo, aí, para ser o próprio X, F de 0... Não. Certo, cuidado. Não é o F0 ou X, né? É o F0 aplicado no X, que é o X. Ok, sim. Quando a gente viu essa definição, a gente não tinha problema nenhum. Quando a gente começou a ver algumas definições, a gente não sabia se ela ia
meio que parar em algum lugar ou ela ia ficar eternamente... Tu tá voltando naquele assunto de recursivas e você demorou dar esse... Eu talvez tenha percebido um detalhe, que é a gente poderia pensar que se ela é uma função recursiva legal, sei lá, se ela tem um fixed point. Que aí no caso seria o fixed point, óbvio, aí seria quando ele chegar na identidade, em algum momento ele chega na identidade, recursivamente. Tem várias brigas aqui. Eu gostaria de deixar esse assunto para quando vai cair na mesa mesmo. Mas assim, como uma primeira pergunta, não, a gente definiu até desde o semestre passado muitas funções recursivas que não tinham fixed point. Seria muito estranho falar que, ok, essa coisa vai ser boa se ela tem um fixed point. E tem mais um problema, para falar se uma coisa tem ou não tem fixed point, primeiramente ela precisa ser uma função, certo? Então, mesmo se teu critério fosse isso de uma certa maneira, você não teria como aplicar isso, porque você está tentando decidir se uma coisa é função ou não. Então, não faz sentido, até para falar fixed point da f, isso já pressupõe que f é uma função. Okay. Faz sentido? Ok. Paciência sobre esse assunto talvez vai voltar hoje, senão no máximo na próxima aula vai voltar. E estou avisando já que é um assunto que quero lecionar em pelo menos 3 partes. Então, mesmo se voltar agora, não vai fechar o assunto. Ok, então as interações de uma maneira bem mais legal seriam definidas assim. Deixa vocês pensar se seria a mesma coisa trocar o nzinho aqui, ok? Óbvia pergunta. Ok. Bem, então, voltando naquele grande assunto de funções de graça que a gente tem a partir de certas coisas garantidas, quero ver mais uma oportunidade. O que acontece se no B tem uma operação binária definida? Isso significa que eu tenho essa coisinha aqui. Espero que todo mundo entenda que binária no B significa isso. E a ideia é que eu tenho 2 funções f e g que vão de A para B. E a pergunta é o que seria interessante definir aqui. Assim, para ganhar uma coisa de graça. E quero consultar ideias. Tem ideia ou dúvida? Uma ideia barra pergunta. Ok, começa com a barra pergunta, se puder. Tipo, eu posso colocar, por exemplo, f de A no primeiro, g de A no segundo. Colocar o quê? F de? Eu digo combinar eles dois, né? F de A, cross, g de A, dá pra ver? Um segundo, por que não poderia fazer isso? Um segundo, porque a gente já discutiu sobre essa construção aqui, entre funções, e a gente viu que se eu tenho essa coisinha aqui, não lembro quais eram os nomes que eu tinha dado, eu vou trocar agora para ficar mais parecido, certo? C, D, e se eu tenho f e g, eu posso definir uma função legal chamada f cross g, e ela vai de onde para onde? Sim, ok. E agora a pergunta é, se essa coisa gratuita para mim, nesse contexto, onde tenho 2 funções quaisquer, com certeza ela é gratuita nesse contexto, porque esse é um caso especial desse contexto aqui. Basta só pegar aqui o A e o B, então isso vai ser uma função de A cross A para B cross B. E ainda mais vai fazer os diagraminhas que são escondidos aqui, comutar e tudo mais. Então, não deveria ter nenhuma dúvida se você pode formar essa coisa. Assim que você tem quase que 2 funções, essa funçãozinha é garantida. Mas se isso era tipo, ok, vamos tentar responder nisso, não faz muito sentido ser a resposta aqui, porque já temos descobrido aqui que para qualquer A, B, C, D, temos isso. Então, ainda mais nesse caso, teremos isso. Queremos uma definição de uma função diferente. Ideias de qual seria o tipo da coisa que estou procurando. Sim? Caio? Isso é uma função de A para B com... De A para B.
Um segundo, calma aí. Então você tem uma ideia de uma função garantida a partir disso, e legal também, que é de A para B. Acredito que sim. Beleza, ok. De quem também tem ideias do que poderia garantir de A para B? Tem alguma de outro tipo? Sim, Ian? A cross A para B. Ok. Tem mais uma então, de A cross A para B. E qual é a tua? Um segundo. Se ela é, vamos lá. Se ela é, quero definir essa, vamos chamar ela de H temporariamente. Aí o Hzinho, basta você falar para mim, o Hzinho de A qual é? Qual? O H de A vai ser F de A operado com G de A. Operado com essa operação, obviamente, com G de A. Opa. Faz sentido? Que essa tem esse tipo mesmo, para todos? É essa mesmo que eu queria definir aqui, que ela vai ser chamada a pointwise, versão dessa. Porque a ideia é você pegar um Hzinho e você enfim, não vou justificar muito o nome. Ok. Qual seria uma outra maneira de pensar aqui, aproveitando o início que Juliana falou? No final das contas, qual seria um probleminha pequeno aqui, na maneira que escrevi? Muito espaço de uma vez. Muito? Muitos passos de uma vez. Muito espaço? Passos. Passos. Tá fazendo muita coisa. Em qual sentido? Eu não entendi. Tá. Pontinhos, na verdade. Ok, certo. Ok, certo. Então vamos lá. Eu quero definir, no final das contas, vamos lembrar dessa ideia que eu tinha falado. Meu objetivo é definir uma função legal, vamos dizer, de A para B. Eu vou desconsiderar um pouco a outra alternativa, quero discutir só essa aqui. E o que eu tenho de legal, como a Juliana já percebeu, é outra coisa. Vou apagar isso. É de A cross A para B cross B. Qual é essa coisa legal que tem aqui? F cross G. Mas eu tenho mais coisas nos meus dados, certo? O que eu tenho? Tem essa coisinha lá, então tenho mais uma seta para cá. Qual é? A operaçãozinha asterisco, certo? Então, essa coisinha aqui vai para o B. Então, uma maneira de tentar resolver isso seria, ok, eu queria uma coisa de A para o B. Já tem uma coisa interessante aqui que satisfaz o tipo de Ian. Qual seria essa? A composição, certo? Essa coisa aqui. Então, já tenho uma coisa. Se a curiosidade era satisfazer o tipo de Ian, eu já tenho uma resposta pronta aqui, que seria essa aqui. Ok? Faz sentido para todos? Ok, agora eu posso pensar, não, mas espera aí, se eu quero de A para B, basta eu descobrir alguma coisa legal aqui, talvez. Porque se eu descobrir uma coisa legal aqui, compondo, vou botar essa coisa também aqui, certo? E eu vou ter uma resposta grande, inclusive sem pontinhos, e inclusive com passinhos bem modulares e bem intermediários para compor à vontade. E com uma coisa dessas, eu já vou ter essa para ele. Se alguém quer de A para B cross B, eu já vou ter uma para cá. E Isaac está rascunhando aqui, está já falando uma ideia de o que poderia botar lá. Eu quero esquecer isso, fingir que não sei disso. E tentar descobrir agora, com pontinhos, sem problema, uma função daqui para cá. Vamos chamar ela de H agora. Qual seria a ideia? H de Azinho é igual a... Praticamente aqui só tem uma opção interessante para definir. Se quero ganhar uma função de A para A cross A, onde vou mandar o Azinho? Tupla qual? Tupla? Certo. Faz sentido isso? Ok. E o nome que vamos dar para essa funçãozinha é delta, maiúsculo, letra grega, senão um triângulo, uma letra. E o nome dela é diagonal. Alguém consegue imaginar por que o nome dela é diagonal?
Não, você fez muitas linhas. O que tu quis dizer? O que tu quis dizer? Não, foi só... Ah, ok, certo. Alguém pode imaginar, diagonal, por quê? Qual seria o gráfico dessa delta aqui? Se eu considerar o caso especial dela, sei lá, dos reais para os reais. Qual seria o output dela, vamos dizer assim? A coleção dos pontinhos que ela vai retornar? Vai ser o diagonal, não vai ser? Vou pegar para ela o zero, ela vai retornar quem? O 0, 0, vai retornar todos os xizinhos que vai receber. No plano, isso vai ser uma diagonal. Ok. Um desafio seria como poderia definir isso com as ferramentas que eu já tenho. Cuidado, porque estamos meio esquecendo uma coisa muito importante dessa unidade, que seriam todas as funções associadas ao produto e ao coproduto, que ainda não discutimos o suficiente e hoje vamos discutir mais. E sobre o coproduto, a gente tem claramente essa funçãozinha aqui, a gente tinha mais uma. Qual era? Como é? Não, isso é sobre o coproduto, certo? Outro assunto. Estamos sobre o produto, tem duas funçãozinhas assim... Não, peraí, out left, out right, ok, sim, ok. Um segundo. Temos essa aqui, certo? Essas têm a ver com o produto. Ok, certo, ok. Beleza. Quero mais. Sim, essa, sim. Certo, então como era a definição dela? Qual era o contexto que eu preciso dessa? Tenho o A, aqui tenho o quê? Um B, e aqui? Um C qualquer, certo? E consigo definir o que é? Uma funçãozinha de A para? B cruz C. Aqui se essa é F e essa é G, como o nome dela? Ok, tudo bem. O símbolo dela seria esse parzinho aqui. E o nome dela é pairing mesmo. Aí a gente tinha uma conversa, eu acho, com talvez Matias. Pareamento? Talvez. Não faz sentido? Como? Empareamento, é isso? Ok. Não sei. Talvez empareamento. Isso foi português meu ou é normal? É meu? Ok. Existe empareamento? Ok. Então, às vezes eu esqueço as minhas descobertas aqui. Aqui seriam as out left, out right e tudo mais. Então, como poderia aproveitar isso para definir essa delta se eu não quero cair nos pontos? Poderia falar que a delta é qual a função mesmo? Não? Vamos pensar um pouco e escrever, talvez. Vou dar um minuto. Escrevam lá, pensam que realmente compila a coisa que estão falando antes de falar e bora ver. Por que o quê? Por que igualdade? Para definir essa coisa de uma maneira legal, que não envolve esse pontinho, porque se eu definir assim, olha a coisa feia, tá vendo? Então eu quero definir diretamente qual é o delta. Sem roubar e falar, é o delta x, o lambda x, xx, certo? Aqui. Sim, Caio. Seria o pareamento de dois fixed points? De? Dois fixed points. De dois fixed points? Calma aí, peraí. Fixed point de quem? Para falar de fixed point, eu preciso ter um mendomapa aqui. E você deveria até falar quais seriam esses, mas mesmo assim eu teria um type error, porque o pareamento é de que tipo de coisas? O F e o G são funçãozinhas, uma de A para B, outra de A para C aqui. Então aqui seria fixed point de qual função? Tem vários problemas de compilar a sugestão equival? Não sei se eu entendi, mas Okay. seria... O que é que você quer implementar? Não quero implementar. Não quero implementar não. Quero definir a delta, certo? Numa maneira sem pontos. Aproveitando as ferramentas que eu tenho elaborado na disciplina até agora, vamos dizer. Então cancela. Aqui. Isaac? Seria o pair do ID dele. Sim. Se eu pegar essa aqui.
Primeiramente faz sentido, porque está pegando o caso especial onde todo mundo aqui é A. Obviamente temos direito de fazer isso. E aqui tem a identidade. E aqui tem a identidade. Então aqui temos acesso a essa funçãozinha, que ela vai criar uma função, garantido, e essa vai ser realmente a diagonal que eu queria. Faz sentido? A gente tinha discutido, assim que eu falei do assunto de currificação e de descurrificação, sobre qual seria um motivo de alguma vez na vida preferir a versão descurrificada. Porque até agora a currificada parece que libera mais possibilidades. Qualquer coisa que a descurrificada faz, a currificada faz também e ainda mais. E eu falei que mais para frente a gente vai ter umas ferramentinhas elaboradas para descobrir que, na verdade, às vezes gostamos de ter as versões descurrificadas e está aqui na nossa frente praticamente. Eu quero trabalhar aqui, olha, o que me permitiu compor essas coisas é que, por exemplo, essa função aqui é a versão descurrificada da operação. E isso permite utilizar essa coisa no meio de outras funções para definir coisas de maneiras legais sem pontinhos. Então, se eu quero ficar nessa maneira de definir coisas, se eu tivesse essa na sua versão currificada, aqui eu aproveitaria para falar, ok, esse seria o uncarry dessa coisinha aqui, para conseguir essa coisa. Seria válido, mas nesse caso, se eu quero escolher uma das duas, eu prefiro trabalhar com a coisa currificada, porque descurrificada, porque diretamente ela vai me permitir compor essas coisas. Então, uma vantagem grande que temos quando trabalhamos com funções que vão de produtos mesmo para coisinhas é que talvez eles permitam composiçõezinhas que não seriam permitidas se eu tivesse visualizado isso nessa forma. Nessa forma aqui. Ok, fecho essa coisa, estava devendo algum momento chegar nesse ponto. Alguma dúvida? Sim, Isaac. Que não é sobre as definições recursivas. Certo, ok. Pode falar. Não entendi por que não poderia deixar currificado aí e daria o quê? Mais trabalho? Não. Isso tem type error. Porque olha o tipo dela. Ela pega um B, ela retorna um B para B. Então, eu não posso botar isso aqui. Sim, mas eu não poderia remodelar o diagrama para ficar... Tente fazer isso. E você vai descobrir por que é melhor isso, essa coisa. A melhor coisa que eu posso fazer agora, que realmente não dá tanto trabalho, nenhum problema, é aplicar a uncarry, como eu fiz aqui, nessa, e está de boas. Mas isso considera um argumento sobre por que alguém gostaria de trabalhar com a versão descurrificada. Aqui uma coisa legal. Toda essa coisa que escrevi aqui, é a versão descurrificada. Foi útil para mim aqui. Nessa seta não poderia ter usado a outra. Se eu tivesse começado diretamente com a versão descurrificada, eu nem precisaria fazer isso, certo? Mas isso não tem tanta diferença, não. Aqui eu poderia diretamente chamar isso. Mas, de qualquer forma, nessa seta aqui, para encaixar e definir essa coisa legal que eu defini, aqui eu cheguei em um parzinho de bezinhos. E eu quero operar eles. Se eu tenho a versão currificada, eu não tenho como continuar aqui. Faz sentido? Vou tentar ver como que vai ficar o desenho se você tentar operar lá. Sim, Juliana. Sobre isso, se eu usasse a versão currificada, meio que abriria chance para a criação de novas funções, né? A versão qual? Funções, tipo currificada. Não, essa é a descurrificada. Sim, mas a outra. Se a gente usasse a outra, como o Isaac está falando. A outra... Um segundo. A currificada eu não posso botar aqui, tem type error. Sim, eu Certo, concordo, ok. eu concordo. Então, Tipo, na visão dessa remodelagem, eu tô falando. na visão de quem? Essa remodelagem. Ainda estou confuso. Eu quero, no final das contas, definir uma função de A para B, certo? Então, votem, todos vocês que estão a favor de sempre eliminar as descurrificadas, para definir isso sem usar nem a versão descurrificada, nem a uncarry, certo? Tipo, ficando fiéis
apenas para as coisas codificadas. Alguma outra dúvida aqui? Não, ok. Todo esse tempo, supostamente, isso é meio mentira, apenas para não ficar acusado de intolerância religiosa, eu estou trabalhando de uma maneira agnóstica sobre a religião conjuntista e a religião tipista ou categorista. E a ideia é que tudo que a gente está elaborando será entendível pelos dois mundos. Quero discutir sobre um detalhe nas composições, porque parece que um conjuntista, só para lembrar para vocês, o conjuntista identifica a função com seu gráfico praticamente. Então, para o conjuntista, uma função só tem perguntas sobre para qualquer entrada. Ele mora num mundo onde não tem tipos, tudo é um objeto especificamente, se é conjuntista raiz, tudo é conjunto. A gente vai descobrir isso mais para frente. E para esse cara aqui, uma função f é igual ao seu próprio gráfico. E ele consegue inferir o domínio da f. Qual seria a definição de domínio? Para ele. Cuidado, para ele não é uma coisa primitiva, não um dado, um dos componentes da própria função, que ela precisa saber responder, ele define isso, certo? A partir de que é? Qual é a definição? O conjunto, sim, praticamente seria isso. O conjunto de todos os outlets, certo? Seria o conjunto de todos os... Ok, podemos escrever isso em várias formas. Eu poderia falar o conjunto de todos os x's, tais que existe um y, tal que o xyzinho está na f. Faz sentido o que estou falando aqui? Isso é exatamente o que Juliana falou. Isso é o conjunto de todos os outleft Wzinhos, tais que o W pertence a F. Agora, se alguém tem problemas com essas notações, eu fico feliz. Fale, Isaac. Graf da F. Como é? Na primeira graf da F. Olha. Y pertence a graf da F. Tá. Certo? Então, muito bem, eu gosto de ver essas objeções aqui, significa que eu passei uma coisa para vocês, assim, para influenciar, mas se eu estou trabalhando no mundo conjuntista, onde esses dois objetos são a mesma coisa, isso não tem type error aqui, porque no final das contas, se isso é um conjunto, tudo é conjunto, e isso também não tem type error e tudo mais, ok? Então ele consegue recuperar o domínio a partir da F, mas ele não consegue recuperar a ideia de codomínio. A tentativa equivalente para definir supostamente o codomínio não vai acabar definindo isso, então se eu botar aqui, em vez de pegar todas as partes esquerdas, ou seja, as entradas, eu vou tentar pegar as partes direitas, que seria o outright aqui. E eu gostaria, desafio agora para vocês, como seria uma maneira melhor, mais econômica ainda, para não gastar tinta, que está acabando, definir esses dois carinhas aqui. Mas, qual o problema aqui? Ele não está capturando a ideia de codomínio aqui. Aqui está capturando realmente o domínio da F. Qual a coisa que ele está definindo aqui realmente? Como o nome disso? É o range, ou a imagem. É o range da F. Também conhecido como imagem da F. E agora, para não escrever a terceira opção aqui, já escrever a mesma coisa, qual seria uma outra maneira de escrever essas duas? F menos de quê? Seria a pré-imagem da F. A pré-imagem da F? F-1, aí crochê, Fzinho dentro. Não, calma aí, porque esse Fzinho lá, se você botar lá, esse deveria ser um subconjunto do domínio dela, né? Mas se você botar o próprio Fzinho lá, você vai bagunçar tudo, aqui vai ter parzinhos. Aqui a gente aplicou o out left em todos os membros de um conjunto. Como posso escrever isso de outra maneira? Hã? Não? Out left the element.
Alt left D? Left F, Sim. Mas esse D é o quê? aplicação. Não tanto. Seria essa aplicação. Cuidado. Não? Alt left para a imagem de F. Não tem nem nada pré aqui. Essa é a imagem do conjuntinho da... Por que estou bugando aqui? Estou aplicando Alt left em todo esse conjuntinho aqui. Certo? Vamos lá. O que era qual foi a definição disso? Não foi todos os F azinhos tais que o azinho está no azão? Ok. Então vamos substituir. Qual é o meu Fzinho aqui? O Alt left. O azinho que está aqui, o W. E o azão aqui, o conjunto é o F. Então seria essa coisinha aqui. E aqui seria o quê? O Alt right de F. Certo? Mas esse conjunto, no final das contas, não faz sentido associar com o codomínio. Ele está perdendo uma informação que para nós é invisível e para ele não importa, vamos dizer, ok? E qual seria uma terceira ideia aqui para denotar a mesma coisa? A imagem da F seria todo o domínio dela. E o domínio dela já defini, então posso falar que isso já está aqui. Não sei porque... Na verdade, por um motivo... Eu estou percebendo umas caras meio confusas aqui. Por um motivo, estou meio feliz. Não porque vocês estão confusos, mas porque parece que vocês acham meio bagunçado dessa maneira de trabalhar assim. Isso é uma coisa boa, mas está tudo certo o que eu escrevi aqui para se a gente seguir esse caminho. Certo? Se a gente seguir esse caminho, sim, tem vários problemas aqui, vários typos e tudo mais. Mas, no final das contas, quando vai chegar o momento de definir a composição, o conjuntista parece que ele consegue compor mais coisas que a gente não consegue compor, supondo que a gente somos mais da ideia de tipos. Mas, por que isso? Um segundo. Fale. Aqui? Eu não entendi como é que o Alt left precisa aplicar numa tupla. E aí... Quem é tupla aqui? Era para ser o colchete F. Mas não, F não é um tupla, é um conjunto de duplinhas. Qual o gráfico da F? É um conjunto de todas as duplinhas, entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Eu estou pegando Alt left, eu estou aplicando cada um deles. Está aplicando o gráfico, né? Então, sim, temos essa coisa aqui, certo? Cuidado com essa coisa. Essa vale apenas nesse mundo aqui, ok? Ok. Então, o que eu ia falar é que, para o conjuntista, parece que ele consegue compor mais funções que a gente não conseguiria compor. E qual seria a obrigação que o conjuntista tem se ele quer compor duas funções? Ele tem f de A para B, e ele tem g de C para D, e ele quer criar a GOF, que vai de onde para onde? De A para D. A pergunta é o que ele vai exigir no mundo dele para conseguir compor essas ideias. O que a gente exigiu aqui para essas serem componíveis? Vamos lá. Até agora eu segui bastante esse caminho, certo? Esse semestre não consegui manter muito assim. Enfim. Qual foi a nossa restrição aqui? Qual? Sim. Eu preciso que o B é igual ao C. Certo? Da maneira que a gente trabalhou, o codomínio dela, a gente falou que parecia ser igual ao domínio dela, mas para o conjuntista isso parece tipo, não, por quê? Eu consigo fazer algo mais. Qual seria esse algo mais que ele ia fazer, Carlos? B tem que estar contido em C. O B precisa estar Acho que elas não. por aí. Vamos pegar isso de maneira certa. B contido em A, B contido em A. Não, calma aí. Entre o B e o C, a ideia é que se o B está, vamos ver, se o B está contido no C, sim, é isso mesmo. Então parece que
o cara consegue compor funções e criar novas funções legais de A para D que a gente não consegue. E o desafio que eu vou botar para agora para vocês resolverem é se ele está trabalhando assim, o que eu posso fazer para conseguir a mesma função que ele está fazendo? Sendo tipista, sim. Se eu ver o que acontece aqui para ele, é que ele tem uma funçãozinha f aqui, e ele rotula aqui apenas A, porque ele nem entende o que é outro rótulo lá, certo? E ela recebe coisas de tipo A mesmo. E o f de Azinha que vai sair daqui, ele vai enfiar aqui, que está recebendo o que é? A G dele? C. E ele fala, olha, isso vai funcionar. Por que vai funcionar? Porque o f de A, eu sei que pertence onde? No B. O FA pertence no B, mas o B é subconjunto de C. E logo, o f de A pertence ao C. Então, esse cara consegue conectar esse cabo aqui e aqui vai sair o que é? O G de f de A. E o que ele fez aqui? Ele embalou toda essa coisa, ele pintou preta, aqui decorou o rotulinho dele A, para quem quer, e ele vendeu, certo? E ele usou. E eu queria essa função também. E se eu conseguir ver o que está acontecendo lá, eu posso até adivinhar qual seria o codomínio desejado aqui, se eu tenho essa coisa. Para mim, o codomínio desejado aqui será qual? Será o quê? D, certo? Ok. Ele não se importa com isso, não está de boas. A pergunta é como fazer isso. Se eu tentar imitar o que ele está fazendo aqui, eu vou redesenhar isso. Então, eu tenho aqui, só que agora estou no meu mundo, que tem tipinhos aqui, domínio e condomínio, e aqui tenho também a F que tem domínio e condomínio, A e B, e a ideia é que aqui eu vou receber um mazinho. Agora, eu sei que aqui vai sair o G de qualquer coisa que eu recebi. Só que as leis de física que tenho aqui, no meu mundo, se eu pegar esse cabo e tentar conectar aqui, vai... certo? Não vai pegar. Aqui tem problema. Tem um type error, certo? Porque aqui está saindo um B e ela não está sendo aplicada em B. Ela quer C. E esses são tipos, agora eu não posso fazer essas coisas. Então a pergunta é, o que eu posso fazer mesmo para conseguir ter a mesma função que ele tem, para qualquer uso ele tem, só que na mesma maneira vai ser uma coisa mais cuidadosa, sem, assim, gambiarra. No meu visto, ele está fazendo aqui uma estranha gambiarra, como tem o cabo, como aquele cabo que tem lá atrás de Caio. Caio, cuidado, tem um cabo vivo exposto lá que não é isolado. Então, tem uma coisa gambiarrosa lá, ideia sobre o que eu poderia fazer aqui, hein? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 mãos, 7. O resto assuma a superioridade dos conjuntistas, então, porque se a gente não conseguir fazer isso, eles já conseguem fazer algo que a gente não. Caio? É só colocar uma função de B para C. Como? Colocar uma função de B para C. Qual função? Aí, Um segundo, porque eu quero criar uma máquina, certo? Está faltando um componente e você precisa botar esse componente. Eu falo, só falta um componente. Ok, certo, mas sem esse componente eu estou ainda com a dúvida o que fazer aqui, né? Então, a ideia de Caio não é ruim não, mas ele precisa ser mais específico aqui. Então, a pergunta é, se eu tenho algum componente aqui, para botar aqui, que vai fazer essa coisa funcionar, que val? Eu lembrei daquela função que a gente trabalhou em FMC1. Em FMC2 também. Qual é? Você citou. Que é ou B ou C. Que a gente conseguiria colocar... inserir um B e aí... Líder? Eu acho que é isso. Não, um segundo, isso você está voltando nesse assuntinho aqui, sobre os coprodutos, reunião de junta e tudo mais. Aqui, não tem uma questão de juntar de qualquer forma, sendo união de junta, coproduto, como você quer chamar, de o B ou C. Precisa receber um B. Ela precisa emitir, sei lá, retornar um C. E
essa coisinha aqui não ia... A minha ideia original era fazer algum tipo de correção entre tipos. Ok, por que você abandonou essa ideia? O quê? Por que você abandonou essa ideia? Não, porque eu acho que ela aplicada na prática seria isso que eu falei, aquela função especificamente. Não sei o que significa aplicado na prática. Esse processo, para mim, só pegou uma ideia certa e transformou uma coisa que nem compila. Porque a coisa que você quer aqui seria sei lá, talvez desse conjuntinho aqui, que a gente nem descobriu ainda exatamente qual é, para retornar água. Teria um type error aqui também? Não era essa função que eu estava falando, não. Você falou do either. Então eu estou confundindo. Ok. Qual seria então aqui que você botar? É essa aqui que volta dizendo, qual é o nome dela? Ian? A inclusão, certo? E cada vez que tem uma das funções de graça que temos é que cada vez que você tem um subconjunto de outro, é definida uma função, qual é o nome dela? Inclusão. Denotamos assim, se queremos decorar demais. E ela vai de B para C. E qual é o lambda dela? Lambda xx, certo? Então aqui vai ser apenas a inclusão, que eu vou escrever assim, que vai de B para C. Então vai entrar aqui de boas o Bzinho, porque ela recebe Bs e ela emite os Czinhos, e aqui vai estar de boas. E eu vou embalar toda essa coisa, pintar preta e pronto, eu consegui essa função que funciona nessa, sem aquela gambiarrinha que talvez no meu visto ele fez aqui para conectar os cabos estranhos. Sim? Se a gente está trabalhando de uma maneira difícil, como é que B está contido em C se eles têm tipos diferentes? Muito bem, então, na verdade, ok, vamos lá. Se você visualizar isso como conjuntos, essa coisa faz sentido. Se você visualizar isso como tipos, realmente o tipo não vai estar contido nisso. Mas a maneira de entender o que isso significa é que você tem uma maneira de embutir esse tipo no outro. Então essa não seria a função que a gente quer? E essa seria a função que queremos. Isso é um typecasting, não? Em vez de... É um typecasting, sim. Então isso é o typecasting. Isso seria um typecasting, sim. Se você visualizar isso não como conjuntos, mas como tipos, o que você tem aqui, essa inclusão, seria um typecasting. Que não é bidirecional, apenas de uma maneira. Você, por exemplo, pode embutir, sei lá, de uma maneira que você entende qual é, os naturais dentro dos inteiros, mas não o contrário, certo? Então, assim, para fechar esse assunto também, talvez em algum canto vocês vão encontrar alguém que definiu uma composição verificando apenas que o B é subconjunto de C. Está tranquilo, tem como arrumar botando essa coisa aqui no meio, vai dar certo. Sim, Carlos? Sei lá, não sei se eu estou indo para a direção errada, mas como é que eu sei que eu posso fazer de natural para inteiro e não de inteiro para natural? Essa coisa não é gratuita, você precisa saber quais são os tipos e definir realmente uma função daqui para cá. O que a gente precisa para essa função ter o direito de falar realmente embutir nas naturais para cá, porque imagina uma função péssima aqui. Ela pega o nzinho e manda para o zero. Okay? Ela não merece ser chamada um certo typecasting de naturais para os inteiros, porque ela conflitou demais, né? Ela mandou todo mundo no zero. Qual seria a coisa que eu quero? Eu quero mandar o natural 3 para o inteiro 3. Por aí vai. E a pergunta sobre o que precisamos aqui realmente necessitar, a gente vai discutir mais para frente. Mas a ideia é que não vou querer colisões, e ainda mais, quando meus tipos chegam junto com construtores e funções interessantes, eu preciso respeitar as coisas que estão aqui para cá. Então, forma que algo vai precisar comutar. Se você pegar dois naturais aqui e decidir operar com tua operação favorita os naturais, e depois traduzir para o inteiro, para achar o resultado como inteiro, e se teu amigo, em vez de operar lá, traduzir cada um para inteiros e depois operar nos inteiros com a operação equivalente, esses dois caminhos precisam sempre ser o mesmo. Mas espero que pelo menos assim, pelo menos intuitivamente entendemos o que aconteceu aqui para evitar essa gambiarra, ok? Bem, falamos isso também. Dúvidas? Sim, Isaac. Teve uma quase diferença entre conjuntista e tipista, mas os tipistas conseguiram... não, peraí, a gente faz isso também. É spoiler, perguntar, você responder a pergunta aqui. Vai ter alguma coisa que um vai fazer que o outro não faz? Ok. Depende do que significa fazer.
uma das coisas que a gente vai ver em questão de fundamentos, mesmo que mais ou menos estamos trabalhando assim implicitamente, sem botar na mesa e explicar bem como funcionam os fundamentos que a gente está trabalhando aqui, que seriam mais baseados na teoria dos tipos. Eu acho que tudo que a gente tem feito parece natural. Tipo, a gente pensa assim mesmo, a gente fala sejam NM naturais, e pensamos que os NM são naturais. A gente não pensa, sei lá, que são conjuntos definidos dentro de uma teoria, e as operações também, certos conjuntos, é tudo conjunto. A gente vai ver um pouquinho dessa ideia, a ideia de tudo é conjunto, ainda nessa disciplina. E seria talvez melhor me cobrar em a mesma pergunta depois de ver como mais ou menos funciona. Porque a gente vai ver que, por exemplo, um conjuntista poderia implementar funções de uma maneira que ele consegue também, se por acaso ele tem o interesse de ter o codomínio e tudo mais, ele vai conseguir embutir isso também na sua definição. O problema, a diferença grande é onde que está sendo verificada, vamos dizer, essa informação que eu tenho. Se eu estou trabalhando de uma maneira conjuntista, eu posso perguntar qualquer pergunta boba. Posso perguntar, sei lá, se o seno pertence à raiz de 2. Essa função seno e esse é o número raiz de 2. Isso faz sentido dentro desse mundo. Então, uma coisa que ele não consegue fazer é eliminar essa pergunta, de forma que não seria sequer perguntável. E alguém pode falar, ok, tudo bem, eu gosto de trabalhar com Python, que tem tipo dinâmico, sei lá, eu vou tomar cuidado, eu nunca vou escrever isso. Mas, por outro lado, você pode pensar, não, peraí, eu quero uma segurança do meu próprio sistema, das minhas próprias funções, não me permitir sequer escrever isso, sequer perguntar isso. Eu não quero essa coisa ter um valor, não ser uma proposição. Eu quero essa coisa ser um type error, eliminado desde já. E essa é uma coisa que não seria possível se você está baseando tudo em teoria dos conjuntos. E o conjuntista vai falar, ok, eu tomo cuidado, não me importo. Certo? Mas isso vai fazer um pouco mais sentido depois de a gente pegar um pequeno jeito de como fazer essas coisas. A gente fez um trabalhinho de implementar tipos como outros tipos. A gente implementou, por exemplo, o parzinho como conjunto. E essas implementações a gente precisa fazer independente de religião. Faz sentido tentar implementar coisas como coisas. E a gente precisa ter uma especificação para tentar implementar algo. E alguém lembra como a gente implementou o parzinho AB como conjunto? Para a gente, se você é tipista, a tua fundação já te dá de graça para ter um tipo de parzinhos, você fala, ok, é um membro desse tipo aqui, um habitante desse tipo. Mas se você é conjuntista, por exemplo, se você por algum motivo não tem essa coisa gratuita, você precisa falar, ok, vou implementar isso a partir de algo. Qual foi? Alguém lembra? Conjunto, que ele tem o símbolo com A e o AB, o conjunto AB. Muito bem. Uma maneira, não é a única, uma maneira de implementar isso foi essa. Mas nosso trabalho para implementar isso não era apenas isso. Na verdade, você deveria implementar, falar qual conjunto seria esse, que seria a coleção de todas essas coisas, e ainda mais definir a interface que você quer. Você precisaria definir out left e out right. E a gente fez tudo isso, não sei por que tem tanto silêncio, isso não é uma indicação boa. Mas foi um trabalho que a gente fez, acho que foi discutido bastante nos workshops sobre como implementar isso. Porque as outras coisas que a gente implementou eram meio bobas, tipo, fáceis demais. Esse foi um primeiro desafio de, ok, se alguém retirar as tuplas, como que a gente vai conseguir trabalhar com isso se a gente só tem conjuntos, por exemplo? Porque a maneira trivial de fazer isso, tentar botar aqui essa coisa, obviamente não funciona. Porque isso não permite a informação que precisaria distinguir aqui quem é o primeiro componente e quem é o segundo. Mas, pensando um pouco mais, conseguimos uma implementação, e tem várias outras implementações que podemos fazer. Ok, então, não lembro quem perguntou aqui algo, que eu comecei a falar toda essa coisa. Isaac, qual foi a tua pergunta mesmo? Esqueci. Eu acho que respondi já, mas você queria lembrar qual foi a pergunta. Não, era se tem alguma coisa que os... Era sobre essa mesmo? Não tinha uma intermediária? Então, andei tanto com essa pergunta, ok. Ok, agora, já que caiu na mesa a ideia de implementações, seria legal perceber que, tendo funções, conseguimos implementar muitas coisas.
uma maneira trivial, como poderia implementar sequências? Um dos nossos tipos primitivos aqui eram sequências de alfa. Agora eu poderia identificar sequências com falar, ok, uma sequência no final das contas é, entre aspas, o que é? Função. Qualquer? Uma função que tem domínios naturais, eu chamo de sequência. Pronto, definir sequências. Eu preciso definir as projeções. Então, se o meu amigo tem uma sequência S, e ele escreve as projeções, sei lá, assim, S0, S1, S2, certo? Para acessar os membrinhos dessa sequência. Se eu visualizar e falar, no final das contas, na verdade a S é apenas uma função de N para um certo conjunto, X, não sei quem é. O que significa isso para mim? É só subir ao zero, certo? Esse seria o Szinho de 0. E esse seria o Szinho de 1, e por aí vai. Outra coisa que poderíamos visualizar com funções seria famílias, obviamente, e parzinhos também. Como poderia implementar isso como funçãozinha? Eu não quero ver isso como conjunto, quero ver como função. Seria uma função... Qual função? Carlos? Domínio A com domínio B? Não? Não, calma. Eu nem sei se A e B são conjuntos para falar que vai servir como domínio e codomínio. Não, codomínio com símbolo A. Símbolo A. Gostei. No caso, você precisaria também definir qual seria o out left e o out right dela. Você vai conseguir de uma maneira meio estranha, porque para cada parzinha você vai ter uma função. E qual função seria essa? Ele vai mandar isso... desculpa, a função dele é não é essa aqui? Você falou? Sim. Então, ele precisa também falar o comportamento dela, só que só tem uma aqui, certo? Qual é? Ela manda o A para onde? Para o B, certo? E se eu quero extrair a parte esquerda dela, qual seria essa funçãozinha? Seria o quê? Eu deveria pegar o domínio dela e solicitar o único membro desse domínio e para chegar ao segundo. Ok. Qual seria uma outra maneira de implementar isso? Como funçãozinha? Ian? Domínios L1 e codomínio AB. Sim, isso fica mais perto dessa ideia até do como a gente escreve. Se eu tenho uma tuplinha, se você ver S como o primeiro carinha da tuplinha, S como o segundo, você pode ver isso como uma função cujo tipo é S para o azão, certo? Qual que é esse azão aqui, que os dois supostamente pertencem, ou azão união B, se quiser, não quero me importar com o condomínio. E como ela comporta essa Fzinha aqui? Ela manda o 0 para o Azinho e o 1 para o Bzinho. Faz sentido? Sim? Aí vai ter aquela briga parecida de arbitrariamente a gente colocou um 0 e 1 aí, como uma união. Sim. Mas olha, aqui não estou definindo algo, estou implementando algo. Então, na minha implementação, eu vou fazer coisas... Certo? Faz sentido? Já tem a especificação que é da própria turma. A especificação, supostamente, que não estou escrevendo tudo aqui, mas a especificação, supostamente, já tenho que é das tuplas para definir dessa maneira. E nesse caso, como falei antes, eu vou precisar realmente definir essa coisa também como conjunto. Ok. Duas coisas parecidas com o que a gente tem chamado de funções. Vou lembrar para vocês que para nós aqui, função é o que em outros cantos vocês vão ver como total. Isso significa que tem duas coisinhas que nossos objetos chamados funções satisfazem, que é totalidade e univocidade. E faz sentido nos perguntar o que acontece se a gente relaxar uma das duas, assim, para considerar objetos que satisfazem apenas uma das duas. E se eu relaxar essa, perder a totalidade, mantendo a univocidade, chegamos no conceito de função parcial. E a gente usa a notação para enfatizar isso com uma setinha que tem só metade da cabeça.
Cuidado, então isso o que significa? Não significa necessariamente que a f não é total. Talvez a f, por sorte, é total. Apenas não tem essa obrigação de ser total. Se ela, por acaso, foi total, de boas. Espero que isso faz sentido. E a notação que temos aqui, então, qual a ideia que estou capturando aqui? Que a f aplicada no mazinho tem duas possibilidades que podem acontecer. Ou realmente ser definido, e nesse caso ele pertence ao B. Okay? Mas existe também uma outra alternativa onde o f de A não vai ser definido. E a ideia de pensar nisso é como se fossem programas de A para B, permitindo loops infinitos ou explosões do computador ou memória, sei lá o quê. E nesse caso, se o f de A não produzir realmente um output, a gente escreve assim, o f de A foi para cima, sei lá, morrer. Essa coisa. Ok, faz sentido? A gente fala diverge. E definimos, e agora vou usar essa notação aqui, onde eu estou escrevendo toda a palavra domain, não domínio, porque eu quero falar ainda que o domínio dela é o A, que o domínio dela é o B. Mas o domain, que seria o domain da definição da f, não seria necessariamente todo A, seriam todos os azinhos do azão, tais que a f de A dê um valor. Isso significa que ela produziu um valor. Então, quero coletar todos os azinhos onde realmente, aplicando a f neles, eu vi ela produziu um output, e esses vão ser chamados o domínio de definição da f. Ok? Faz sentido? Sim, Juliana? Se eu tenho tipo um conjunto aleatório, tanto faz o que tem esse conjunto, e eu posso criar, entre aspas, essa função parcial a partir dele, tipo, só com alguns elementos, seria mais ou menos isso? Tu tem um conjunto A, eu entendi só isso do que tu falou. E depois? Não, calma. São vários pontinhos do conjunto. No A tem esses pontinhos, sim. E meio que a função parcial, ela pega só aqueles elementos que... Sim, agora entendi. Se eu quero ver se eu tenho uma função parcial aqui, certo? E eu quero ver o diagrama interno dela, isso significa que aqui eu continuo sem poder ver isso, ok? Porque ainda ela é uma função no sentido de unívoca, univocidade, sei lá. Isso eu posso ver, claramente. Isso aqui. Mas agora é permitido ver isso. Certo? Eu posso considerar, então, que esses carinhas não foram mapeados para nada. Ou talvez você prefere ver assim, morreram, certo? Ok. Não quero ficar ainda, nesse momento, muito nas funções parciais. Espero que vocês imaginam, se eu escrever essa coisa como conjuntinho, qual conjuntinho vai ser? Ok. E quero ver também funções não deterministas, onde seria a coisa contrária. No caso, eu quero me livrar da univocidade, mantendo a totalidade. E nesse caso, a ideia é que é permitido ver. E exemplo padrão de coisas não deterministas. São funções, novamente, funções, entre aspas, de programação. Por exemplo, você tem uma random, certo? Que ela captura a ideia de me dê um dado D20, sei lá. Aí você vai chamar essa f, talvez sem nada até, aqui um unit, espero que lembramos disso. E você não pode falar que isso é igual a 1. Esse símbolo acaba sendo meio estranho agora, a igualdade. Por quê? Porque quebrando a univocidade, eu posso quebrar até a reflexividade. Não tenho necessariamente, a gente discutiu isso no Zulip, foi com Maria, eu acho, não tenho garantia, não posso falar reflexividade aqui. Certo? Aqui, talvez, rodando o dado, ele vai dar 18, aqui vai dar 2. E agora vou inferir o quê? Que 18 igual a 2? Não. Okay? Então, não faz sentido. Precisamos tomar cuidado se a gente usar essa igualdade, porque não é mais, mesmo que a expressão pareça igual, não é necessariamente o mesmo objeto denotado aqui por causa disso. E essas são chamadas funções não deterministas. E uns exercícios bem legais que eu deixo para vocês pensarem e brigar no Zulip. Não sei por que ninguém fez nada do homework anterior.
foi uma decepção. Mas, enfim, espero que foi assim, não vai ser continuado dessa forma. Seria tentar implementar essas coisas, funções parciais e funções não deterministas, a partir das outras coisas que temos. Conjuntos, funções que a gente já conhece e tudo mais. Nesse caso, a gente não vai precisar ter essas coisas como tipos primitivos, mas faz sentido tentar entender qual seria também a interface que quero ter aqui. E as operações que quero. Então, antes de tudo, faria sentido nos perguntar como a gente definiria a composição de funções parciais. Então, se eu tenho, então, vamos ver esse exemplo junto. Se eu tenho uma função parcial de A para B e uma função parcial de B para C, faz sentido querer uma função de A para C. Obviamente, ela não vai ter muitas chances de garantir totalidade. Então, gostaria de ter uma função assim, certo? Gostaria de chamar ela de Goff, mas, por enquanto, a única bolinha que defini foi entre funções totais compatíveis. Aqui são compatíveis, com certeza, mas não são totais. Então, a pergunta seria como vocês acham que deveria comportar essa composição? Ideias. Como se comporta? A gente falou sobre o que seria a Goff no caso de totais. A gente falou, olha, a Goff comporta assim. A Goff, aplicada num Azinho, ela é igual ao G de F de Azinho. Ok? Essa foi a nossa definição da Goff, caso que ela é aplicada a coisas totais. E espero que todo mundo entendeu o que acontece. Você pegou Azinho, você aplica F, você chega num Bzinho. Você agora tem como aplicar a G, e você chega num C. Essa descrição não funciona mais aqui. A primeira pergunta é por que não funciona aqui? Juliana? Talvez exista algum membro em B que não vai para o C, vai tipo de A para B, mas não B para C. Ou pode existir, É estranho você perceber o problema nesse passo e não nesse passo. Porque qual foi o processo aqui? Chame a F para chegar no B, num Bzinho, e agora que você tem um Bzinho, chame a G nele. Só que o problema aqui pode ser que a F não vai produzir nenhum Bzinho. Ela não tem obrigação de produzir um Bzinho como uma função normal. Ela pode falar, para esse Bzinho que você me deu, não. Certo? E nesse caso, eu vou ficar esperando a F retornar algo para sempre. É o que eu vou fazer nesse caso? Dirigir também, é uma função também. Como é? A G bola F vai dirigir também. Muito bem. Nesse caso, então, se por acaso a F não produzir um valor aqui, então eu vou falar que a Goff vai fazer o quê? Ela vai divergir ou divergir? Divergir. Ela vai divergir também. Ela pegou um Azinho, certo? Ela botou o Azinho na F, a F caiu num loop infinito, não sei o que ela fez, então ela também vai fazer. É isso exatamente o que acontece quando nas linguagens de programação que você está usando, chamar essa coisa. Se por acaso, se você tentar esse código aqui, e por acaso a F não produzir nada, ela cair num loop infinito, nem a G vai produzir algo. Ela vai ficar lá esperando a F retornar algo para virar o input da G. E a mesma coisa, um desafio assim parecido, seria tentar definir o que seria a composição de duas funções não deterministas. Espero que isso também faz sentido pensar. Mas não quero discutir isso para vocês. A ideia é ver brigas e definições disso nos homeworks. Isaac, se há ideia sobre isso ou dúvida? Dúvida. Sim. Não tendo nada. Dá Como para é? falar ainda que é uma função. Como é? Não tendo nem totalidade da velocidade. Se eu pagar as duas coisas, sim, faz sentido até visualizar isso mais ou menos assim, mas estamos mais e mais aproximando a ideia de relações. Você poderia falar que você tem uma função parcial não determinista, então ela não tem obrigação nem de produzir necessariamente algo, então seria uma coisa como essas, certo? E você tem claramente uma ideia aqui, seria uma função parcial não determinista, e não quero falar que é uma relação, porque temos uma briga grande, não é. É um tipo de uma associação que você está pensando, porque você claramente pensa que ela vai daqui para cá e tudo mais, mas isso acaba sendo muito perto, a distância mais filosófica do que prática, com o que a gente vai discutir bastante e botar na mesa para estudar na próxima unidade, que são relações.
Então, isso praticamente ia acabar apenas uma relação entre o A e o B. Vai relacionar esse com esse, sim. Também vai relacionar esse com esse cara aqui, vai relacionar esse com ninguém e esse com esses dois. Sim, mais dúvida? Sim. A linguagem de programação, pelo menos as que eu conheço, eu acho que implementam as funções como sendo só deterministas. Elas necessariamente precisam retornar alguma coisa. Isso não tem a ver com determinista. Determinista proíbe isso. E acho que qualquer linguagem de programação que você usou tem funções não deterministas. Tem uma random, não tem? Tem. Certo, então são não deterministas. Também não. Tem for, tem recursão. Se tem for ou recursão, já era, porque você consegue criar uma função que não vai retornar nunca nada. Você pode escrever while true, qualquer coisa. Então, tecnicamente, todas estão invalidando tanto isso quanto isso. Pelo menos as linguagens que você está pensando. Faz sentido? Faz. Faz mesmo? Decepcionado? Não, eu tinha pensado que não acontecia as duas, mas no meio desse processo eu achei que todas eram deterministas. Mas... Não, se você tem random, certo? Se você tem uma time, que vai retornar qual a hora do dia, sim. Esse tipo de funções, todas essas têm side effects. Isso. Não é a mesma coisa ter side effectação, não determinista. Mas o que com side effects pode ser não determinista? Se você eliminar os side effects, vamos dizer assim, você não vai ter o perigo de... Certo. Mas não exatamente perigo. Quando você quer criar um jogo para dar um dado, sei lá, você quer isso. Eu falo perigo não no sentido ruim, ok? Outra dúvida? Não? Ok. Bem, então precisamos implementar essas coisinhas. Em algum momento eu quero voltar para falar sobre o coproduto que a gente não terminou ainda, como deveria ser a interface disso. Talvez é uma hora boa para fazer isso. A gente definiu, sim, vamos fazer isso agora. A gente definiu, entre aspas, o que seria a união disjunta. Bem, a gente definiu assim, alguém lembra? Ok. E a gente discutiu qual é o problema disso se eu definir assim. Ok? Eu estou estou confundindo um pouco o que seria a especificação, o que seria a implementação. Se eu definir assim, eu estou meio obrigando que tudo que você... A partir disso, na verdade, eu tenho o direito... A gente botou nessa ordem ou na contrária? Tá, já vou trocar. E, assim, para não me confundir. Mas, um segundo, por que uma era a outra, certo? Não faz sentido argumentar que o que eu acabei de fazer... Olha, o que eu acabei de fazer mudou completamente esse conjunto. Não é mais o mesmo conjunto. Se alguém estava trabalhando com o conjunto antes, e eu fui lá e troquei essa definição, tudo vai quebrar. Ele vai tentar extrair a parte esquerda, pensando que é um membro do A ou um membro do B. E, na verdade, com isso, agora ele vai ter nas mãos o 0 ou 1, certo? E nada vai funcionar. Então, a ideia é que cada vez que quero trabalhar, se eu quero trabalhar de uma maneira certa, eu preciso usar apenas as interfaces, e a gente não discutiu exatamente como seriam as interfaces aqui. O que eu preciso, no final das contas, aqui, de uma certa soma, é interessante, a gente vai voltar um pouco nessa ideia, para discutir um pouco mais, é interessante perceber que os dois diagramas que eu tinha sobre os produtos, que eram, aqui tinha o A, o produto B e o B. Um diagrama era assim. Aqui o C, aqui o D. Aqui era F, aqui eu tinha duas coisas. Tá, sim, obrigado. Aqui era
Right? Eu vou escrever, em vez de alt left e alt right, vou escrever também pontinho 1 e pontinho 2. A ideia é que aqui é um argumentinho. Eu quero acessar o primeiro componente e o segundo componente. Acho que uns de vocês preferem essa notação. E aqui foi a F cross G. E outro diagraminha que, na verdade, é mais essencial que esse aqui, porque vai ser homework o porquê. Por quê? Era como eu tenho o A, o B, o C, eu tenho uma F, eu tenho uma G, e aqui tenho B cross C, e aqui tenho o pontinho 1, aqui tenho o pontinho 2, e aqui tenho o pareamento, empareamento, certo? Ok? Faz sentido isso? E falei para vocês que, na verdade, existe uma única função que faz isso comutar. E aqui também uma única função que faz tudo isso comutar. É uma das muitas coisas que queria haver brigas, ninguém falou nada. Então, eu não vou falar nada sobre isso. O que eu quero observar aqui é que eu posso roubar nesse tipo de coisa de o que seria uma implementação, uma especificação do que eu quero definir aqui, que seria a soma. Eu posso roubar e apenas ver o trabalho que esse cara fez lá e inverter todas as setas e esperar que vai dar certo. A gente vai discutir pouco mais nessa disciplina, porque vai fugir bastante do assunto, mas essa partinha a gente vai discutir no início da parte 2. Então, se eu inverter todas as setas, a ideia é que eu gostaria de ter aqui uma certa função e aqui uma certa função, e eu gostaria de ter aqui o que é. Na verdade, se eu inverter as setas, eu vou precisar... Tá, tanto faz aqui. Se eu inverter tudo, vai acabar sendo assim. Então, a ideia é que eu tenho uma F e uma G. E a pergunta é quais funçãozinhas seriam essas aqui. Então, a forma que eu garantiria é que aqui tem uma única função que faz toda essa coisa comutar. E aqui seria também a mesma coisa. Agora não tenho uma função de A para B, de A para C. Eu tenho funções que estão entrando no A. E se eu tenho duas funções assim, eu vou querer garantir que a partir disso eu posso ter também uma única função. E aqui também tudo é invertido. E a pergunta é quais funçãozinhas seriam essas? Eu comecei pensando na união, toda essa conversa, e a gente viu que a união não presta para isso, porque tinha um problema para fazer as duas coisas comutar e garantir essa existência unicidade, porque existia o caso problemático onde a F e a G que eu tenho poderiam discordar nos membros em comum. Então, a ideia seria, eu quero começar aqui, que tem membros tanto de C quanto de D. Eu tenho uma maneira de mandar Czinhos para o A, eu tenho uma maneira de mandar Dzinhos para o B, mas se eu cair uma coisa que eu posso visualizar tanto como Czinho quanto como Dzinho, eu não sei para onde mandar. Vou chamar a F e vou chamar a G. E a maneira de eliminar esse problema era procurar um novo conjunto aqui, um novo tipo, que não vai permitir essas colisões aqui. Então, mesmo se eu comecei com um A e um B que tem, vamos dizer assim, elementos em comum, a gente definiu naquela maneira, que foi nossa implementação por enquanto, que garantiu que essa coisa não seria mais um problema, porque esses caras foram pintados ou tagueados com um zerozinho no início, e esses caras foram tagueados com um zinho no início, e isso significa que se eu começar aqui, como que eu vou saber se o cara chegou do C ou do D? Como é? Não entendi? Sim, essa é a minha pergunta. Como eu vou ver de onde que ele veio? Se eu estou lá, nessa implementação. Eu vou pegar o alt left, certo? E se por acaso ele foi um zerozinho, eu vou falar, então eu vou chamar a F em quem? Não, alt left mais. No alt right, certo? Ok. Então, eu estou pensando na inicial implementação.
E se por acaso no outleft vou ver que o primeiro componente desse parzinho aqui é um 1, eu vou chamar aqui a G em quem? No segundo componente dessa coisa. Mas se eu estou fazendo toda essa coisa, eu estou quebrando essa fronteira, estou olhando nessa implementação. Se eu tentar definir essa função dessa maneira e trocar, por exemplo, isso, já não vai dar certo. Ok? Então, eu preciso aqui também, da mesma maneira que tenho um out left e um out right, eu gostaria de ter um certo in left e um certo in right, e aqui também. E aqui também. E a ideia seria que eu trabalhar com essas. Então, forma que o in left, vamos lá, vamos ver. Qual é o tipo do in left para esse carinha aqui? Recebe o quê? Sim. E devolve? Essa coisa, certo? E como que foi? Não? Tu falou outra coisa, né? Como é? Olha aqui, o in left pega o mar e retorna essa coisa. Essa coisa, por enquanto, estou definindo para ser isso. E o in right seria o quê? De onde para onde? Para essa coisa. Efetivamente, o que eu fiz aqui é decidir qual vai ser minha in left e qual vai ser minha in right. Como esse cara aqui definiu a in left dele? Ele falou a in left de Azinho vai ser quem? Ele está definindo isso. Vai ser quem? E quem vai ser a in right de Bzinho? Eu vou escrever aqui xizinho, assim para enfatizar só. Não sei se isso ajuda ou não. Qual foi o enleftamento de X? Como é? É isso. Qual foi isso? Certo. Então, praticamente, o que esse cara falou é o in left funciona assim, o in right funciona assim, eles têm os tipos certos. Faz sentido? E agora, para ele, os objetos dessa coisa aqui são tuplas, onde o primeiro componente mostra é o 0, ou o primeiro componente é 1. E tecnicamente, qual foi... Tá, o tipo dele foi essa coisa aqui. Tá. Dúvidas, brigas? Estou vendo, faz uns quase 20 minutos que estou falando sozinho, eu acho. E isso é coisa boa, ruim, não é boa. Vou obrigar a Juliana, peraí. Por favor, respeitar a ordem aqui, volta aqui. Por que a gente está fazendo isso? Se o senhor disse que a gente não quer trabalhar com a implementação, por que a gente insiste em trabalhar na implementação? Não. Eu estou tentando explicar aqui como que funcionou isso. Porque assim que eu escrevi isso, certo? Na verdade, isso vocês entenderam aqui, implícito. A especificação está mandando eu definir essas duas coisas. Então, se eu quero trabalhar com a especificação, eu preciso ficar agnóstico de qual foi o in left de cada um. É trabalhar apenas com o in left e o in right. Faz um pouco mais sentido? Se eu falar, eu vou pegar o out left e ver se é 0 o out left, e ver se ele é 0 ou 1 para decidir, significa que eu já estou pensando que o in left foi esse, o in right foi esse. Então, se minha função, que é... Vamos dizer, eu quero definir uma função, f. Quer dizer que aqui o senhor não trabalhou com implementação, trabalhou com especificação. Aqui? Isso. Esse faz parte dessa implementação, na verdade. O cara que implementou assim, ele falou, olha, a in left é essa, e a in right é essa. E para escrever até sem pontinhos, ele poderia falar, olha, in left é o 0 buraquinho, e a in right é o 1 buraquinho. O tagueamento com 0 é in left, o tagueamento com 1 é in right. Desse cara lá, ele definiu assim, vamos dizer. Então, se esse cara agora quer definir uma função desse bichinho aqui para um conjunto D, não sei qual, como ele ia definir isso?
aqui seria a maneira errada de definir isso. Falar f de 0 azinho? Não, vamos ficar fiéis aqui. Isso vai de BC para o A. E isso não é F e H. Ok, confundi demais aqui, desculpa. Aqui ele está falando, olha, o Hzinho de... Vou definir várias formas essa H. O Hzinho de um xzinho é igual ao quê? Primeira maneira de definir. Ruim. Vamos definir. Como quero definir isso? Não quero falar outright. Um segundo. Eu tenho uma F aqui, certo? Uma G. Quero aproveitar a F, mas quero saber qual das duas eu vou chamar. Eu vou definir isso por casos. Vou chamar a F em quem? Do x.1, caso vocês vão falar o que é. E a G de quem? Não, aqui, desculpa, está errado. x.2. Aqui seria a G do x.2, caso vocês vão falar o que é. Qual é esse caso? Como? Caso que o x.1 foi 0, isso, e caso que o x.1 foi 1, vou chamar essa. Faz sentido que se a implementação é essa, isso vai funcionar? E isso motiva que é ruim. Eu poderia tentar fazer um pattern matching aqui, melhorar um pouco a situação, só que não vai melhorar muito. Falar, olha, a H de todos os zerozinhos x é igual a algo, e a H de todos os 1x é igual a algo. Ok? Escrever aqui? F de x é legal, cuidado, não confundem. Outra coisa é agora esse x, outra coisa é essa. Talvez para me ajudar, eu poderia já dar outro nome para esse cara. Dar um Bzinho aqui e um Czinho aqui. Então, se é 0 Bzinho, vou chamar a F nesse Bzinho. E se minha entrada casou com o padrão 1C, isso vai ser um G Czinho. Melhorou, eu acho, aqui, daqui para cá. Ainda estou trabalhando apenas num mundo onde os membros desse cara aqui são parzinhos, onde o primeiro componente é 0, indicando que vem do B, e o segundo é 1, para indicar que ele veio do C. Ruim. Qual seria a maneira de fazer isso de uma maneira agnóstica? Seria a maneira boa? É trabalhar com apenas o in left e o in right, sem pressupor que é S in left e S in right. Como poderia fazer isso? Indexar por um conjunto? Como é? Indexar por um conjunto? Não. Como assim indexar por um conjunto? Tipo, em vez de você usar os naturais, o conjunto 0 e 1, você poderia deixar esse conjunto... Mas nesse caso, você ia apenas trocar a implementação por uma outra implementação. Eu quero trabalhar sem olhar para cá, trabalhando diretamente com esses caras aqui. O inleftamento X e o inrightamento X. Ideia de como escreveria isso? Ok, estamos perdidos com essa ideia de somatório. A dificuldade vem porque, por algum motivo que eu não sei, parece histórico ou parece falta de noção em várias pessoas que criaram linguagens de programação. Nos tipos já tem embutidos os parzinhos, a gente está muito acostumado com parzinhos. Poucas linguagens de programação entendem bem o que seria essa coisa aqui. Se eu somar esses dois tipos, o que seria? Se eu pegar isso, praticamente, não todas, mas a maioria das linguagens, as mais populares também, entendem esse conceito bem, é já embutido, a gente trabalha com parzinhos, a gente nem pensa nada aqui. Quando cai o assunto nas somas, muitas linguagens de programação bugaram e depois de décadas estão começando a perceber, ei, peraí, está faltando algo aí. Aí sai uma nova versão, sei lá, esse ano, de uma linguagem e fala, agora entendemos somos também. Então, é meio normal essa coisa de não ser acostumados, mas não tem absolutamente nada profundo aqui, é apenas só uma coisa nova. Aqui eu ia falar apenas isso, olha, caso que foi um leftzinho de x, é caso que foi um rightzinho de x, chama f no x,
soma G no X. E aqui deixei aberto qual seria o específico. Eu não quero saber como você implementou essa coisa. Você tem tua in left, você quer divulgar para mim e falar, olha, minha legal in left, retorna uma tuplinha. Eu não importa o que retorna, não sei, não quero saber se ela é tuplinha. Nunca vou chamar coisas de tuplinha nessa coisa. Você vai construir essa tuplinha 0 e A, e você acha que eu vou chamar a out left para ver o 0, nem quero saber o que tu fez lá. Eu quero trabalhar apenas com essa maneira. E isso, para mim, já vai funcionar aqui, porque eu sei que a in left aqui o xzinho aqui, que tipo tem? Qual o tipo do xzinho aqui? Estou aqui, certo? É B, certo? E qual tipo... Se meu argumento, certo, casou com esse padrão, significa que ele foi um enraitamento de quem? De algum Czinho, então eu posso chamar a G. E se meu argumento casou com esse padrão, eu sei que ele foi um enleftamento disso. Notação alternativa para isso, que eu gosto bastante, é usar aqui um pontinho x em vez de x pontinho 2 e 2 pontinhos x em vez de x pontinho 2. Isso seria um embutamento no primeiro lugar o x, no segundo lugar o x, e aqui eu ia chamar f de x, obviamente, aqui eu ia chamar g de x. Daqui para cá, só muda a notação de como vou chamar o embutimento. Não é questão de implementação contra a especificação. Nas duas, eu estou trabalhando com a especificação. Qualquer implementação, não importa se vocês gostam dessa ou outra, ou 5 e 8, qualquer, que nem usa tuplinhas, usa outras coisas, não quero saber. Vai funcionar dessa maneira. Faz sentido? Ok, sim, João. Nesse caso, o out left e o out right, eles fazem parte da implementação da especificação de tuplas, né? De pares. O out left e o out right fazem parte da implementação dessa coisa aqui, do produto. O in left e o in right fazem parte da implementação da soma. Ok? A gente vai voltar para discutir isso na unidade. Como é? Da implementação mesmo. Desculpa, eu confundi. Isso não facilita. Eu queria falar da especificação. Tu falou a especificação também, né? Foi. Sim. Tanto os out lefts e os in lefts fazem parte das especificações, sim. Se você quer falar que esse é o conjunto, esses são os membros que esse conjunto tem, são todas as tuplinhas, onde o primeiro argumento é 0 e o segundo é um cara do A, e tuplinhas onde o primeiro argumento é 1 e um cara do B. E como funciona o in left? Funciona assim, certo? Bota o 0. Você está implementando algo, certo? E na próxima unidade a gente vai ver como podemos esclarecer bem qual seria realmente a especificação. Porque, por enquanto, a gente está ainda no nível coração aqui. Nesse caso, eu poderia fazer a mesma coisa aí com o out left e out right. Para aquele tipo de diagrama. O diagrama do lado da esquerda. Aqui? Esse. Em qual sentido? Não entendi. Pegar uma F para G. Peraí, tu está querendo misturar os dois mundos aqui ou entendi errado? Não faça isso. Vai dar errado. O que você qual o objetivo? O que tu está tentando fazer? Definir aquilo ali na especificação, o objetivo, sem ser implementando. Continuo sem entender. Agora entendo como vocês estavam sentindo todo esse tempo. Um segundo. Toda essa coisa aqui não tem nada a ver com essa, certo? Isso apenas fiz para mostrar uma semelhança que tem entre os produtos de coisas e as somas de coisas. Inclusive aqui nem dei o nome disso. O nome que eu vou usar para isso é meio estranho. Lembra dessa coisa aqui? Eu vou escrever assim. Tá? Então, qual seria, se eu quero definir isso com pontinhos, não, vou fazer isso não, na verdade, vou só destacar aqui qual o tipo dela, fzinho, gzinho, é uma função que vai de onde para onde? Do B mais C para o A. Se eu tenho, o que é? Essas duas, uma função f, que vai de B para A, e também uma função g, que vai de C para A. Se eu tenho essas duas, querendo ou não, eu garanto a existência de uma função dessa maneira. E isso é a mesma coisa que aconteceu aqui nesse mundo. Vamos ver o que eu tinha aqui.
Se eu tenho uma f de A para B, e se eu tenho uma g, aí. Ok? E se eu tenho uma g de A para C, querendo ou não, é garantido uma função de onde para onde, qual é o nome dela? F para G. Não seria f cross g? Você está olhando lá, deveria olhar aqui. E A para B, cross C é o Perry. Exatamente. E de A para B cross C, e o nome dela, o símbolo dela que a gente usa vai ser o FG. Ok? E é o nome disso, eu não quero dizer agora, vou falar outra vez quando a gente vai descobrir qual é o nome do... Tá, vou falar agora. Essa aí é co-pairing. A gente vai entender isso melhor na unidade 2. Agora seria como? Co-empareamento? Sério? Ninguém merece, né? Nossa. Não. Ok, tá. Eu acho que empareamento seria estranho até. Pareamento talvez fosse melhor. Tá bom, enfim, não sei sobre esse em aqui. Antes de fechar esse assunto, que vai ser provavelmente o último assunto penúltimo assunto para hoje, mas o último é muito curto. Quero falar um pouco como isso aparece em várias linguagens de programação, numa maneira ou outra. Isso nos permite fazer pattern matching por casos. E aqui, por exemplo, toda essa coisinha que eu escrevi lá como FG, eu poderia escrever isso uma maneira que aparece em várias linguagens é assim, outra seria match o x with. E agora eu vou tentar então ver se o x encaixa nesse padrão que tenho lá. Qual seria o padrão que tenho lá? Um pontozinho. E eu vou falar o que você vai retornar nesse caso. É caso que encaixa no 2.vzinho, eu vou falar aqui algo, sei lá, qualquer coisa que eu quero. E aqui seria a mesma coisa. Tente casar esse x aqui com esse padrão aqui. Vou usar outro padrão aqui só para misturar os dois. Com o in-left de x. E nesse caso, retorna essa coisa. Aqui seria in-right de x. Nesse caso, retorna essa coisa. E é importante entender que toda essa coisa que escrevi aqui e toda essa coisa que escrevi aqui é uma expressão válida. Se por acaso aqui você vai retornar inteiros, que significa, vamos dizer que esse A aqui eram inteiros, faz sentido aparecer no teu programa que quer retornar um inteiro, será return 42 mais essa coisa toda. Porque no final das contas isso é um inteiro. Ou falar, sei lá, if esse inteiro aqui é maior de 4, sei lá, then retorna 42, else 43, sei lá o quê. Eu estou tentando enfatizar que toda essa expressão que escrevi aqui tem o mesmo papel como uma expressão do tipo, sei lá, x mais 5. Essa é uma expressão que denota um inteiro. E no meu exemplo aqui, essa é uma expressão que denota um inteiro. Qual inteiro denota? Pega esse x e veja se ele encaixa aqui, é esse inteiro. Se ele encaixa aqui, é esse inteiro. Obviamente, aqui nesses pontinhos eu tenho acesso, posso referir ao próprio uzinho, e normalmente eu vou, e aqui posso referir ao próprio vzinho. E aqui também, eu posso... aqui está bugado. Era isso que... Obrigado. Com o bugamento aqui, parêntese, funcionaria isso, mas se eu escrever assim, eu ia perder o acesso no próprio x. Vamos ficar de uma maneira mais cuidadosa. Escrever aqui u e v. E aqui, novamente, eu posso... A expressão que eu vou querer retornar, obviamente, vai depender desse u e depender desse v aqui. Ok? Para quem não trabalhou nunca com isso, parece talvez estranho. Vou tentar divulgar agora, assim, desabafar talvez pouco. Quem já usou aqui um teste para ver se um ponteiro é nulo ou não? Só tem 3 pessoas? Não, mentira. Ok, tem mais. Ok, o que acontece várias vezes nesse caso? Você tem uma estrutura, certo?
e você quer ver se ela corresponde a algo, você tente ver se aquele ponteiro aponta alguma coisa que faz sentido. Mas caso que aponta numa coisa que faz sentido, você não tem como referir os campinhos dele. Nesse branch que deu certo, que o ponteiro não é nulo, você nas suas mãos tem o quê? O próprio objeto inicial. Só que você tem uma certa confiança que agora posso chamar o campo 3 desse X e não vai explodir, porque já verifiquei que ele não aponta no fim do mundo, ele aponta num struct lá que tem um 3. Então eu vou solicitar o 3 e vai dar certo. Só que você começou com o próprio X, que era supostamente toda essa estrutura, que você por enquanto não sabe na verdade se ela é estrutura, se tem esses campos, e você acabou fazendo o quê? Testando algo, e depois você jogou fora toda essa informação sem ter acesso praticamente no uzinho, no vizinho. Aqui, qual é a coisa legal que estou fazendo? Eu sei aqui dentro, eu tenho acesso, eu tenho um nome sobre o U, eu posso referir ao U. Não estou falando, pega o xizinho e veja, sei lá, o tal campo do xizinho e tudo mais. Talvez isso não... podemos discutir isso talvez um pouco mais em algum momento, depois de amadurecer um pouco o que isso significa e o que isso significa. E essas coisas que escrevi aqui nessa maneira, eu acho que o que acabei de falar vai ser mais entendível e apreciável. Talvez foi cedo demais falar isso. Isaac, sim. Como se você tivesse a garantia que mesmo você tentando acessar aquela coisa, não vai explodir o mundo. Ela só vai fazer sentido se realmente existir lá. O problema, não exatamente assim, o problema com a abordagem essa, que eu estou tentando falar para vocês que é problemática, é que você acaba tendo um pleno booleano de se foi ponteiro nulo ou não. Você não tem mais informação. Depois você entra no teu código, faz umas coisas, e volta desde o início, que você tem o X, com essa segurança, entre aspas. Só que quem trabalhou aqui com ponteiros nulos, com certeza pegou o null pointer exception também. Então, essa segurança não é exatamente muito válida. E você começa desde o início aqui dentro, reacessar os campinhos do X. Agora que você sabe que vai dar certo. Nesse caso, você não substitua a informação legal que você tem aqui por apenas um true ou false, que era nulo ou não nulo. Aqui você carrega e passa em cada branch, passa a parte importante que você quer passar. Caso que casou com um, eu quero ter acesso no U. É caso que casou com o 2, eu quero ter acesso no V. Não quero apenas o X para reacessar o X, para chegar a achar qual é o U e qual o V dele. Tá, eu acho que foi brutal demais o fim. Vamos fazer o clicker. Acho que vamos deixar para a Zuli para ir para a próxima. Porque eu passei 90% da prova na questão. Mas não fez o resto? Eu travo nela e... Não, acho que vai ser boa. Mas... Ok. Então, a pergunta é, eu estou pronto para a prova? Tem sim, sim, não, sim, não? É D? S é o C, F, R1 e A. E vamos lá. Gustavo, Caio, Maria, Emanuel, Ian, Isaac, Danilo, Mateus, Eduarda, Pedro, Álvaro, Anderson, Carlos, Juliana, acabou? Só tem 14 alunos aqui? Nossa. O resto tá... né?
Ok. Uou, ok. 3. Espera aí, 3. Sim e não, ok. 0. E 10. Ok? Bem, tem 15 faltando, então. Ok. Bem, até quarta. Você não corta mesmo? Não falei nada disso. Queria só saber quem está pronto. Até mais.